meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você vai estar acessando esse vídeo. Trago algumas novidades para vocês. Hoje é dia 1º de abril, domingo de Páscoa, feliz Páscoa a todos. Trago aí algumas novidades. Bom, sabe aquela resolução 726 que trazia obrigatoriedade de curso teórico, prova para renovar a habilitação definitiva e trazia também uma série de mudanças? O Denatran, depois que revogou, suspendeu, deixou de valer, fez uma comissão técnica para reavaliar o que dá para fazer daquela 726 e o que não dá. Portanto, a gente está aí em estado de alerta. Vamos ver o que esses especialistas do Denatran vão inventar de fazer com a 726. O assunto não está morto ainda. E a novidade é que tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei, deixa eu ver o número dele aqui, 7746 de 2017, quem quiser consultar aí na internet, é o projeto de lei 7746-17, de autoria da deputada Marina Carvalho, e que recebeu algumas emendas do Hugo Leal, deputado. E o que pretende esse projeto de lei? Ele pretende que toda pessoa que tenha habilitação para dirigir carro manual, de câmbio manual, se quiser dirigir carro de câmbio automático, vai ter que fazer habilitação específica. E da mesma forma, ao contrário, se você dirige carro automático, a partir do momento em que essa lei for aprovada, vai ter que fazer habilitação só para carro automático. O projeto de lei está aí para vocês consultarem, tirarem suas dúvidas. É só acessar, procurar no Google aí direitinho que vai ter todo o passo a passo. Bom, a minha humilde opinião a respeito, mais uma modinha. Não bastava incluir algumas aulas, por exemplo, para aprender carro automático? Dar um jeito de encaixar essa aprendizagem dentro do processo de habilitação? Então, o processo de habilitação vai ter categoria B1 para dirigir carro de câmbio manual, B2 para dirigir carro de câmbio automático. Não é ainda uma lei, é diferente de uma resolução, porque a resolução ela vem do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que é ligado ao Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. As resoluções do CONTRAN, elas regulamentam artigos do Código de Trânsito que ainda não foram regulamentados e que precisavam de mais algum componente técnico para realmente regulamentar, fazer com que aquele artigo comece a valer. Vou dar um exemplo para vocês. No Código de Trânsito a gente tem a multa para pedestre. Depende do quê? De uma regulamentação do CONTRAN por meio de uma resolução para fazer valer. Já existe, só que suspenderam, porque viram que não era tão simples assim. Nesse caso do carro automático, é um projeto de lei, tem força de lei, que passa pela Câmara dos Deputados. Não tem esse negócio de suspender como o CONTRAN faz. Uma vez que é lei, é lei. Ela pode ser revogada? Pode, mas dá um trabalho maior. Então, vamos dizer, aquela família em que você tem um carro automático e você tem um carro de câmbio manual, você tem a sua categoria B, hoje você decide com que carro vai sair. Hoje eu vou dirigir o automático, hoje eu vou dirigir o de câmbio manual. A partir do momento que isso for votado e se tornar uma lei assinada pelo presidente da República, com prazo de validade, passado lá o vacatio legis, que é aquele período em que a lei é aprovada, o tempo que ela demora para entrar em vigência pode ser 30 dias, 60, 90, 120, enfim, o que eles lá entenderem, né? A lei está aprovada, mas só nesse período, que é chamado de vacatio legis, é que vai começar a vigorar. A partir do momento que for aprovado e começar a vigorar, você vai ter que fazer uma habilitação exclusiva para dirigir carro automático. Se você for pego dirigindo carro de câmbio manual com habilitação para automático, é multa e mais um monte de coisa.
E ao contrário também, né? Se a sua habilitação é para manual e você está dirigindo automático, tome multa também. Então, pessoal, essa é a novidade, essas são as novidades. Na 726 tem uma comissão estudando para ver o que dá para aplicar daquela proposta toda que deu toda aquela confusão, toda aquela gritaria, acabaram suspendendo essa resolução. Tem uma equipe lá vendo o que dá para aplicar. Vamos ver, tem novidade aí, eles não iam desistir porque investiram muito tempo, muito dinheiro, muita coisa para fazer essa resolução, para mudar o processo de formação de condutores, eles não iam se dar por vencidos. Estão ajustando, vendo o que dá para fazer. A mesma coisa com as placas do Mercosul. O Ministério Público de um estado, aí acho que do Centro-Oeste, estava investigando o favorecimento de uma empresa para produzir essas placas. As placas nem começaram a vigorar, já tem suspeita de corrupção, é suspeita e estão investigando melhor. Esperemos que não tenha nada a ver com corrupção. E agora, essa modinha que estão querendo inventar para tirar uma habilitação específica para automático e uma habilitação específica para carro manual. Carro automático é muito mais fácil de dirigir do que um carro de câmbio manual, né? Quem dirige bem um manual pega um automático brincando. O risco continua para todo tipo de veículo, se você não treina, se você não domina espaço, se você não domina volante, enfim. Mas é uma novidade aí que tá para sair. Vamos acompanhar até cair na mão do presidente para ver se ele assina esse negócio. Sei não, na minha opinião, daria para mexer, daria para mexer nesse negócio aí, sem precisar ter que fazer habilitação específica, porque senão, por exemplo, no meu caso, eu tenho habilitação categoria B para carro de câmbio manual. Eu teria que pedir uma adição de categoria e fazer uma prova nova para mostrar que eu sei dirigir carro automático, aí fazer tudo de novo, o circuito, a baliza, para dizer que eu tenho condições de dirigir um automático. Gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito disso? Vamos acompanhar, vamos ler o projeto primeiro, para não ficar depois falando besteira. E eu quero pedir para vocês, gentilmente, que economizem nos palavrões, né? Não tem gente que bota uns palavrões ali que não dá, gente, para deixar público um comentário daquele e xinga isso, e xinga aquilo, e xinga todo mundo, acaba me xingando também cada vez que eu venho aqui explicar alguma coisa, eu venho explicar. Vocês têm que procurar a casa legislativa correspondente. Eu não sou dona de autoescola. Tem gente que vem e me xinga, que diz que eu sou ladrona, que eu quero lucrar, que não sei o que. Gente, por favor, não vamos passar atestado de ignorante, de burrão para todo mundo. Não é assim, desse jeito. Acho que o mundo tá tão carente de respeito, né? Só para vocês saberem, não sou dona de autoescola, não. Sou ferrada igual vocês todos. Dou aula para habilitados particular e agora já tô até diminuindo, desistindo das aulas particulares. É muita coisa, é muito tenso, né? Não está casando com as minhas outras atividades como especialista em trânsito, mas só para esclarecer, só para vocês saberem e para pedir generosamente, não escrevam palavrões, maneira aí, pessoal, não precisa ficar rosnando aí, né? Vocês podem até perder o emprego por causa disso, dependendo do que escreve aí publicamente em rede social, tá procurando um emprego. Alguém vai lá, vê que é um desbocado, mal educado. Ih, não quero esse cara na minha equipe. Cuidado, tem gente aí se ferrando por causa disso, tá? Deixa aí a sua opinião sobre essa nova mudança que eles estão planejando. E eu vou mantendo vocês informados a respeito das mudanças lá na Casa Legislativa, lá na Câmara dos Deputados. Tá brabo? Vai xingar lá. Não vem me xingar aqui não, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.